livro de Jeremias, capítulo 34. Jeremias, capítulo 34, do 1º ao 7º. Amém, amados? Jeremias 34, do 1º ao 7º, que dizem assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias quando Nabucodonosor, rei de Babilônia, e todo o seu exército e todos os reinos da terra que estavam sob o domínio da sua mão, e todos os povos pelejavam contra Jerusalém e contra todas as suas cidades, dizendo: assim diz o Senhor, Deus de Israel: vai e fala a Zedequias, rei de Judá, e diz-lhe: assim diz o Senhor, eis que eu entrego esta cidade na mão do rei de Nabucodonosor, o qual a queimará a fogo, e tu não escaparás da sua mão. Antes, de certo, serás preso e serás entregue na sua mão, e teus olhos verão os olhos do rei de Babilônia, e ele te falará boca a boca, e entrarás em Babilônia. Todavia, ouve a palavra do Senhor, ó Zedequias, rei de Judá. Assim diz o Senhor de ti: não morrerás à espada, em paz morrerás, e conforme as incinerações de teus pais, os reis precedentes que foram antes de ti, assim te queimarão a ti e prantear-te-ão, dizendo: ah, Senhor, porque eu disse a palavra, diz o Senhor. E anunciou Jeremias, o profeta, a Zedequias, rei de Judá, todas estas palavras em Jerusalém, quando o exército do rei de Babilônia pelejava contra Jerusalém e contra todas as cidades de Judá que ficaram de resto, contra Laques e contra Azeca, porque estas cidades foram as que ficaram dentre as cidades de Judá. Amém? Eu tenho certeza que todos nós gostamos de boas notícias. Nós aguardamos com ansiedade boas notícias. Todos nós, também, quando ouvimos de Deus uma palavra, sempre queremos que ela venha de encontro ao que queríamos, à nossa vontade. Dificilmente nós conseguimos descansar e permitir o Senhor trabalhar a forma dele, entregar nas mãos do Senhor verdadeiramente, confiando na sua soberana vontade. Será sempre a melhor, mesmo que confronte com a nossa, será o melhor para nós, por ele enxergar o amanhã. Todos nós, quando ouvimos uma mensagem de Deus, nós criamos uma expectativa. Quando esta mensagem não vem de acordo com o que nós estávamos esperando, vamos dizer, quando ela não é boa, nós ficamos apreensivos, mas sempre acende em nós o desejo de orar, pedindo a Deus que revogue aquilo, que mude aquilo. Aí nós entramos num processo difícil, porque se não tomarmos cuidado, podemos orar como fariseus, porque começamos a enumerar ao Senhor as nossas qualidades e os porquês que Ele não deve agir daquela maneira. Também é perigoso porque nós podemos entrar numa condição emotiva e fazermos votos com o Senhor, e depois, devido ao calor da emoção, esses votos até quando
são impossíveis aos a nossa conduta de serem cumpridos depois. Ou eles vão requerer um esforço muito grande que vai precisar uma mudança muito drástica de valores, de conceitos, mas é o que nós procuramos fazer. Zedequias, o último dos reis de Judá, ele ouviu uma mensagem de Deus trazida por Jeremias, dizendo a ele que obedecesse o profeta, rendesse ao domínio babilônico. Ele não foi um homem obediente, ele optou em confiar nos últimos e mínimos possíveis recursos que ele poderia ter, e isso trouxe consequências. Só que agora nós lemos o capítulo em que a notícia menos esperada chegava. Deus cumpria o que tinha falado há alguns quase 200 anos de chamada de atenção. Os últimos 18 de Jeremias, enfáticos em chamar a atenção do povo, a mudar, a acordar, e o Senhor já com a sentença determinada, chamando a atenção de que passariam por uma disciplina, por um momento difícil. Chegou a hora que o Senhor Deus cumpria isso. Zedequias recebe a notícia de Jeremias e diz assim: olha, se prepare, porque agora esta cidade toda será tomada, destruída e todos os moradores levados, inclusive você. Todos serão levados por Nabucodonosor e irão passar um período lá. Eles esperavam uma mudança com as suas atitudes. Esperavam talvez que Deus não fizesse aquilo, que aquilo não acontecesse. Mas chegou o momento de Deus resolver aquele problema. A obediência teria sido o melhor caminho, a melhor saída. Eles não desfrutaram desta oportunidade, continuaram com as atitudes errôneas. Agora era irrevogável. Precisavam aceitar aquela condição, entender aquilo. Num dos capítulos anteriores, o Senhor havia usado Jeremias e dito a eles: não parem a vida, continuem, mesmo fora, trabalhem, casem-se, tenham filhos, prosperem em terra estranha, aguardando o momento certo, já determinado por Deus, de serem tirados de lá. Então eles precisavam entender o caminho difícil, aceitar este caminho difícil, conviver com as dificuldades que este caminho impunha, enxergar a fidelidade de Deus em meio a isso, enxergar os motivos que os levaram àquilo, mudar e aguardar de Deus uma nova oportunidade. Ela viria.
Porém, o mais difícil era submeterem-se a estas pessoas estranhas, serem escravos, terem consciência de que iam para uma nação pagã, confiarem no amanhã e conduzirem a vida no dia a dia. Uma coisa é você ouvir, acreditar na promessa, outra coisa é viver a realidade da situação. Agora o caminho era real. Inclusive o rei, o Senhor dizia a ele: olha, eu empenho a minha palavra de que eu vou inclusive guardar bem o memorial com a sua morte, porque ele iria morrer. O Senhor Deus não iria abandonar, ia seguir os padrões pré-estabelecidos para as famílias enterrarem os seus entes queridos no aspecto real da realeza dos reis. Deus garantia isso a Zedequias: você não vai ser jogado um osso em cada canto, não vai ser enterrado ou queimado com todos os outros objetos e utensílios que seriam queimados lá. O Senhor garantia a ele, empenhava a palavra de que iria guardar a sua memória, para ele não ser envergonhado, iria honrá-lo. Isso. Só que o que me chamou a atenção lendo esse texto é que estes irmãos, eles estavam morando no que era deles, tinham tudo o que era necessário para a convivência e para a sua boa vivência. Eles tinham tudo, todos os seus hábitos, costumes, rotina, as facilidades e as dificuldades inerentes a este cotidiano já eram absorvidas, já faziam parte do dia a dia. Quando nós nos acostumamos com as coisas do nosso dia a dia, o que é difícil torna-se comum, não é tão difícil mais, porque nós temos a predisposição, isto já é instintiva, de nos adaptarmos às condições. Estes irmãos mudariam radicalmente, e não era para melhor, primordialmente falando. Eles precisariam se readaptar em tudo, refazer a vida, começar do nada, deixar coisas importantes para trás e iniciar uma rotina nova em terra estranha. E me chama a atenção essa submissão. Talvez a ordem hierárquica mudaria. O dono de uma marcenaria iria trabalhar como marceneiro e não seria mais o empresário. Iria ter que dar satisfações a um patrão que talvez poderia saber bem menos do que ele, e ele precisaria viver com esta inversão de valores por um período de tempo e enxergar Deus nisso, ter consciência do porquê e acreditar que o Senhor Deus iria abençoá-lo ali. Não seria algo fácil.
prepara. Não é fácil para nós deixarmos o conforto do nosso lar para em algum momento estarmos num local mais necessitado. Não é uma coisa simples, porque nós nos acostumamos com as nossas rotinas. Estes irmãos estavam recebendo a notícia, e o rei precisaria levar a todos, de que a hora de saírem e deixarem tudo para trás era chegado. Ninguém queria morrer. Ninguém quer morrer, irmão. Ninguém. A esperança de vida é uma coisa extraordinária. A pessoa pode estar nos últimos momentos, ter consciência disso. Um terminal de uma determinada enfermidade tem consciência disso, mas ele ainda continua tentando viver. Isso é fato. Então ninguém queria morrer ali. Precisariam colocar uma simples mochila nas costas e entregar-se, render-se, sem ter noção do que poderia acontecer. Não poderiam chegar lá e escolher o bairro que iriam morar, a casa, a forma, principalmente no início. Iriam ter que se adaptar. Agora era a hora. A notícia não era boa, mas eles precisavam conviver com aquilo e aceitar aquilo como um desígnio, como um caminho de Deus para a vida deles. A começar do rei. Não seria mais rei lá. Não seria mais. Seria uma pessoa comum. A família não teria mais toda a assistência que a família real tinha. O harém de mulher dele também já tinha inclusive sido entregue aos príncipes. Me permita o termo, as mordomias acabaram. Era a realidade. E era irrevogável. Não tinha o que ser feito. Porque também nós não temos como lutar contra o que Deus determinou. Ninguém consegue atrapalhar o que Deus disse que faria. E quando ele chega para confirmar, ele chega para confirmar. E ele faz. No capítulo anterior, o Senhor disse para Jeremias que ele deveria orar, clamar a Deus, porque Deus tinha ainda coisas grandes ou coisas mais profundas para falar para ele. Mas no verso anterior o Senhor dizia assim: quem fala com você, Jeremias, é o Senhor que faz, é o Senhor que forma, é o Senhor que estabelece. O Senhor é o seu nome. Deus dizendo que a vontade dele é soberana e prevalece, independente do nosso querer ou não. E os irmãos precisavam se conscientizar disso. Não tinha o que ser feito. Nós, às vezes, achamos que Deus pode revogar. Sim, a misericórdia do Senhor são a causa de não sermos consumidos. E Jeremias disse isso porque ele falou assim: não morremos. Se estamos vivos, vamos recomeçar e acreditar com fé na fidelidade de Deus. É lindo isso, irmãos. Era um momento que ninguém queria que
chegasse. Era um momento que todos queriam que fosse mentira, mas infelizmente era a realidade. Eu li e fiquei imaginando isso. Que situação difícil. Que situação difícil. Quem tinha casa própria iria pagar aluguel. Quem tinha empresa própria iria ser empregado. Quem tinha talvez um carro iria andar lá de ônibus ou de metrô. Não teriam o que fazer, porque era o que Deus tinha determinado. Então, melhor era enxergar o bem de Deus nesta notícia que não era boa, e isto dá para ser feito, porque a confiança no Senhor nos faz ser diferentes em meio às dificuldades. A confiança no Senhor nos dá submissão. A confiança no Senhor nos dá autoridade. A confiança no Senhor nos dá estabilidade emocional, segurança, certeza absoluta que tudo no mundo é passageiro e de que aquilo ali, determinado por Deus, mesmo que seja para me ensinar, me punir, é porque Ele quer o melhor para a minha vida. É o melhor. É uma coisa extraordinária quando nós passamos a olhar diferente. É uma coisa fora do comum. Nós oramos para Jesus curar. E quando Ele não quer curar? Eu fui pregar sábado num congresso de ciclo de oração. E as irmãs, lá um grupo de irmãs cantou um louvor que eu acho bonito. Questiona ou adora. E se ele não quiser matar a Faraó? E se ele não quiser fazer o mar se acalmar? E mesmo em meio a essa tempestade, o que você vai fazer? Aí ela pergunta, questiona ou adora? E no final a irmã que canta, eu até já conheço ela, mas agora nem o nome dela eu lembro. Ela diz, eu prefiro adorar. Eu prefiro adorar. Agora esses irmãos estavam nessa. Porque questionar também não ia levar a nada. Então eles precisariam adorar ao Senhor, submetendo-se àquela condição, levantar todo dia cedo, para ir tirar o pão de cada dia, e em algum momento ter que submeter-se a pessoas más, fracas emocionalmente, sem o mesmo preparo técnico que talvez você tenha. Ele teve oportunidade, ou tinha um bom QI, ou fez parte de uma articulação política, usando a palavra, não mexendo com os políticos, ou fez parte de uma articulação política verdadeira. Ter que conviver com isso não é uma coisa correta para nós, irmãos, mas às vezes são caminhos que Deus nos permite passar para nós crescermos. Jó, ele disse assim, o que eu menos esperava foi o que me aconteceu, e não teve mudança, até o dia em que ele orou pelos seus amigos, e que belos amigos Jó tinha, que ficaram
ficaram procurando a falha nele, dos motivos que ele estava passando aquela prova. Até o dia que ele orou pelos seus amigos, e inclusive na oração ele disse: eu sei, Senhor, que nenhum de seus pensamentos pode ser impedido. Antes eu te conhecia de ouvir falar, agora eu te conheço porque tenho experiência contigo. O Senhor mudou o cativeiro de Jó e deu a ele o dobro de tudo quanto ele tinha. E a situação de Jó era totalmente diferente da condição desses irmãos. Mas agora era a hora. Deus tinha dito. E agora eles tinham que viver, aceitar aquilo e enxergar a fidelidade do Senhor naquilo. Agradeça a Deus pelos caminhos que aos seus olhos não são os corretos ou são difíceis demais. Agradeça ao Senhor quando as notícias que não são boas chegam aos seus ouvidos, porque elas são prenúncios de uma boa notícia. Amanhã vem a boa notícia. Agradeça ao Senhor. E sabe, irmãos, quando Deus nos avisa de que vem soprando um vento, é rapidinho, não é? É rapidinho. Mas às vezes, quando Ele nos faz uma promessa, são os 25 anos de Abraão. É sério, irmãos. Eu tenho uma colega de ministério que outro dia ela nos contou esse testemunho. Com 14 anos cantando na igreja, no círculo de oração. Há quem ache que o círculo de oração não é um lugar que deve, tão importante para vir se adorar ao Senhor. Até mesmo às vezes pessoas que já têm um certo nome. Mas com 14 anos cantando no círculo de oração de uma periferia, ela ouviu uma promessa de que ela iria cantar na Europa. Imagine, eu tenho certeza que aqui no Alvim já muita gente ouviu promessa no ciclo de oração e que aconteceu, não é? Ela ouviu que ia cantar na Europa, cantando no ciclo de oração de uma periferia. Passaram-se 25 anos. E ela foi adorar ao Senhor em alguns países da Europa. E o nome do Senhor Deus foi glorificado. Glória a Deus, aleluia. Mas as notícias más, que também se o Senhor dizer aqui no ciclo de oração, que vai soprar um vento, olha, eu vou ser bem forte, que vai levar alguém, olha, pode tomar cuidado, porque é rapidinho. Esta notícia, Deus ainda foi dando oportunidades. Eles não mudaram. Agora chegou a hora. O Senhor vai lá, corre lá, avisa o rei, que já sitiaram tudo, vai ser queimado, acabou. Aceitem e vivam bem. Porque é providência de Deus. É estranho uma pregação dessa, não é? Esquisito. Mas é a Bíblia, irmãos. É Bíblia. Então não vamos usar isso como uma má notícia. Eu li um artigo estes dias. Eu até gosto muito do irmão que escreve. É um reverendo presbiteriano. Eu li um artigo em que ele faz um comentário sobre esta notícia que este rei recebeu. Imagine a situação do profeta,
porque não é bom entregar uma mensagem dessa. Imagine a situação do rei, com toda a sua desobediência, com as suas falhas, mas agora que ele recebe a notícia e começa a enxergar tudo, cai a ficha e ele diz: meu Deus do céu, poderia sentir-se culpado por ter levado o povo a passar por aquele momento difícil. É uma situação assim terrível, mas era determinado por Deus. E Deus tinha um propósito nisso também. As coisas que não são boas, que acontecem conosco, para concluir, o irmão dizia: a má notícia que recebeu Zedequias, fazendo esta forma de aplicação, as notícias que não são boas, as coisas que acontecem que não são boas, elas também fazem parte de grandes projetos de Deus na nossa vida. Elas também fazem parte. Deus também está trabalhando em meio a isso. Não se sinta envergonhado, não fique estressado, não tome atitude precipitada em talvez sentir-se humilhado por estar numa situação constrangedora como essa que os irmãos estariam passando. E eu fiz a aplicação. Talvez você tenha a capacidade de ser o chefe, mas não é. E o chefe não tem a capacidade de ser ter uma função de auxiliar. Deus está forjando o seu caráter. Deus está trabalhando, aceite. Fique em paz, porque amanhã o Senhor muda a história e te dá vitória. É sério isso. Talvez você idealizou estar residindo num bom bairro. Não é errado, mas um momento te obriga a estar numa situação simples, num bairro comum, num prédio comum. Não importa, é o trabalhar de Deus agora. Amanhã Ele vai mudar isso. Vai haver vitória. Vai haver vitória. É a convivência com a diferença cultural. Às vezes a gente observa que, como servos de Deus, em algum momento nós falamos grego. As diferenças culturais é o projeto de Deus no momento. O Senhor dizia: chegou a hora. E diga ao povo que não temem em ficar, porque não vai sobrar nada. É melhor obedecer à voz de Deus em primeira instância, para que inclusive isto fortaleça a fé. É uma chuva de contradição. Mas já pensou se Deus fosse como nós? Planejado, robozinho, uma coisa monótona, soberano em tudo, até do que não é bom Ele tira o bem, até do que não se enxerga nada. As irmãs também cantam, diz assim: Ele tem chave de madeira que abre porta de água. É assim, chave de madeira que abre porta de água. É poesia isso. Eu vi o pastor Antônio Gilberto uma vez ensinando. Alguns, eles nos agridem mesmo a letra, mas ele ensinando que a poesia permite isso. E que se nós levarmos para o lado poético, bonito, isso faz até o Espírito de Deus trabalhar dentro de nós. Você imagina uma chave de madeira abrindo uma porta
porta de água? Não tem como. Então ele está dizendo, Deus faz isso. Ele faz o impossível. O irmão que escreveu, ou a irmã, eu não sei quem é o autor desse louvor, ele tem chave de madeira que abre porta de água. A vitória é certa. Ele não, meu irmão, no seu lar. É acreditar, irmão. As coisas se tornam contraditórias. Você aguarda uma mudança, aguarda uma resposta, aguarda uma possibilidade de Deus reverter o quadro, aguarda uma promessa de uma coisa boa para a sua vida. De repente chega uma notícia que não é o que você esperava. Deus não fez do jeito que você aguardava, mas aqui ele dizia: é o Senhor que está trabalhando em meio a isso. Que Deus em Jesus Cristo nos alcance esta noite. Que nós possamos enxergar a fidelidade do Senhor nessas condições adversas. Que possamos agradecer a Deus pelas notícias a nós vistas como não boas, mas o Senhor está trabalhando. Amém, meus irmãos? Eu quero que você fique em pé, por gentileza. Oséias disse: ele fere, ele faz a chaga, mas ele liga. Eu quero saber se há alguém aqui que quer receber oração. Saia do seu lugar, venha aqui à frente, nós queremos orar por você. O Senhor te garante a bênção e a vitória. Isso, bem, meus queridos. Louvado seja o Senhor Jesus. Bendito seja. Moça aqui, ó, do lado do menino que serve a Deus aqui. Atrás é Julinha, faça assim. Isso. Deus está me mostrando como se uma espátula fizesse uma limpeza na sua testa, aqui assim na região do início da sua cabeça, nas maçãs do rosto. Aquela espátula vai passando no nariz. Deus está dizendo a mim que está curando você hoje, esta noite. O Senhor está curando você de sinusite, o Senhor está curando você de rinite, de inflamações nestas áreas que comprometem a sua respiração, que trazem dor, até dor nas costas, porque o pulmão fica sobrecarregado. Deus está curando você esta noite. O nome do Senhor Deus será louvado. Amém? Ele está trabalhando também na sua ansiedade, extremamente ansiosa, não está conseguindo descansar no Senhor. Mas Deus está fazendo um movimento interno em você e vai te dar calma e paz, para que Ele possa trabalhar de forma bem especial. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Deus. Também nele, Deus me mostra visitando toda a região aqui da sua cervical, aqui para baixo, até o meio das costas. Deus me mostra como se estivesse sendo feita uma limpeza, como se um escovão forte estivesse fazendo uma limpeza, só que ele faz tirando a pele. Deus está ministrando no meu coração que está fazendo um movimento na saúde dos seus músculos e dos seus nervos, em todas estas regiões que eu citei. Vai aos ombros, vai até aqui, ó, embaixo destes ossos que nós temos aqui. Deus está desinflamando estas regiões todas, fazendo um grande movimento de cura. Também o Senhor diz assim: diga para ela ficar com
paz, porque eu sei cuidar de um por um, e eu estou cuidando. Deus vai te surpreender. Deus vai te surpreender, porque precisa de um pouquinho de perícia para convencer. Você precisa de perícias para convencer mudança de opinião. Não está conseguindo, coisa que isso tem te deixado frustrada. Mas o Senhor diz que Ele tem a perícia. E Ele vai mudar o coração de alguém numa determinada opinião, vai te surpreender. Inclusive na tua casa haverá um culto de júbilo, de ação de graça, entre vocês, entre a sua família, é o que Deus ministra. Haverá um culto de ação de graça, e o nome do Senhor Jeová será engrandecido. Você vai ver como Deus vai trabalhar, com uma perícia extremamente fina e delicada, e vai mudar, e vai te surpreender, e o Senhor Jeová será louvado. Amém. O que não é boa notícia, amigo, é rapidez, como nós acabamos de ouvir. Tu tens ouvido ou tido muitas notícias que não eram as aguardadas. Irmã, minha querida, isto vem te fragilizando, te machucando e te fazendo dizer ao Senhor: mas eu ouvi promessas. O Senhor Deus mandou dizer a ti que Ele não me diz que a senhora tem lá em casa. Ele diz assim: diga para ela que ela volte à memória dela promessas que eu tenho feito de décadas. Que ela volte à memória e que ela deixe isso bem fresquinho na memória, porque eu vou trabalhar nestes dias para começar a cumprir. A ordem não será cronológica, de 20 para cá, a ordem vai ser toda invertida, mas o Senhor manda eu te dizer que Ele vai começar a trabalhar. Nenhum mal te sucederá e nem praga alguma chegará à tua tenda. Nós somos servos de Deus, irmã. Talvez como eu, a senhora foi criada na igreja. Nós sabemos que existem obras do mal, e que algumas pessoas exalam a obra do mal com o olhar. E Deus está fazendo um movimento. Eu contemplo o meu Jesus, o formato de uma vassoura, e ela varre a calçada da tua casa. O Senhor Deus diz que isso tem uma conotação espiritual. É espiritual, porque a senhora é limpa, a calçada está limpa. É espiritual. Deus está varrendo. Tu vais ver o que o Senhor vai fazer na tua casa. E como Ele vai trabalhar para cumprir promessa. Como vai te surpreender. Prepare-se para chorar. Prepare-se para chorar e muito. Tenha toalhas de banho das grandes para dizer: por essa eu não esperava. O meu Senhor é maior na fidelidade dele do que todos os anos que eu sirvo, que eu poderia guardar. Ele te surpreenderá e o nome dele será exaltado. Aleluia. Se bateu me palavra, aleluia. Louvado seja o Senhor Jeová. Aleluia. Louvado seja o Senhor Jeová. Regina, fique só esperando do Senhor. Só do Senhor. Oh, glórias. Não existe hoje recurso no sentido de pessoas que possam te ajudar. Eu não sei o que você deve aplicar isso. E isso também não quer dizer que as pessoas estão te atrapalhando.
Eu estou dizendo que você pode olhar para aquele e achar que pode vir uma possibilidade dali. Pois o Senhor diz que não tem nenhuma possibilidade humana para você enxergar em alguém. Por isso Ele vai te surpreender com possibilidades divinas em coisas pequenas. Sabe, Beto? Vocês serão surpreendidos por Deus e receberão vitória. Deus não vai te deixar envergonhado, Beto. Para com essa história. Deus não vai te deixar envergonhado. O Senhor Deus vai começar a criar condições petiticas, portinhas inexpressivas. Você vai lembrar-se disso. Mas as portinhas inexpressivas se tornarão grandes canais de bênção de Deus. Vai haver uma inversão de valores dentro de você fora do comum. Mas meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Como pode o Senhor fazer deste jeito? Não ficarás envergonhado. Não ficarás envergonhado. Porque o Senhor vai criar das coisas mínimas possíveis portas grandes. Será glorificado o nome do Senhor Jeová. Amém. Das coisas pequenas, portas grandes se formarão em volta de vocês. Isto não é para daqui 10 dias, isto é rápido. Em alguns poucos momentos o Senhor já vai te dar um sinal de que as coisas, meu Deus, como pode uma coisa dessa? O Senhor bradando. Deus vai te colocar num caminho de volta. Certo? Num caminho de volta. Porque tem impressão que não se tem mais como voltar atrás, como resolver. O Senhor vai te colocar no caminho. Você vai começar a enxergar. Tem como. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu deixei vocês em pé, né? Mas só 5 minutinhos. Como que chama sua mãe que eu esqueci? A mãe do Davi. Irmã Nilda. Aqui assim, nessa regiãozinha da senhora. Como se passasse uma lâmpada forte. Por algumas vezes. Ela vai e volta. Lâmpadas fortes. Uma lâmpada forte. E a lâmpada, ela não tem uma claridade fixa. Em algum momento ela fica um pouco mais forte. Depois ela passa de novo. Deus ministra no meu coração que está fazendo um movimento na saúde da pressão arterial da senhora. Um movimento de cura, literalmente. E aqui assim também, a pressão arterial, a pressão emocional, o organismo nesta região toda, Deus está tirando a pressão, o peso que está aqui, o peso até na responsabilidade espiritual, a carga está pesada demais. Os médicos, eles fazem lá uma massagem e dizem que tiram, né? O Senhor Deus está fazendo isso. Só que a massagem de Deus vai além dos músculos e nervos. Ela é espiritual. Fique em paz, irmã Nilda, porque o Senhor Jeová será louvado. Mas tu vais voltar com saúde. Não vais mais sentir sensação de tontura, principalmente. E a impressão que a senhora tem, fique aqui de pezinho, irmã Nilda. A senhora fica, mas parece que um veio e empurrou para frente, outro veio e empurrou para trás, deita na cama, parece que tem hora que tem a impressão que girou um pouquinho, não gira, mas é aquela sensação ruim nos olhinhos. Deus está tirando isso agora e o nome do Senhor Jeová será exaltado. Aleluia. Jesus, eu te louvo por tua fidelidade e misericórdia, por estes teus servos terem vindo aqui à frente. Eles creram no poder da oração. Eu não sei a necessidade específica de cada um. O Senhor sabe. Eu coloco em tuas mãos
cada família representada. No nome de Jesus eu repreendo todo o mal, ordeno uma grande vitória e que o nome do Senhor seja exaltado acima de tudo. No nome de Jesus, amém.